Para quem é inscrito no meu canal, sabe que eu tenho a carteira Liberdade é logo ali, a carteira que eu fiz para aposentadoria, a carteira que provavelmente vou transferir para minha filha, e eu iniciei ela em abril desse ano. Como vocês podem ver, já tiveram 3 vídeos dela, onde eu atualizo mensalmente a carteira. Inclusive, semana que vem sai o 4º vídeo, onde tem 2 novos ativos que eu incluí nessa carteira. Mas o objetivo do vídeo de hoje é pegar essa carteira e simular como se eu tivesse iniciado ela em 2018, ou seja, 5 anos atrás, para mostrar para vocês o efeito que o tempo faz numa carteira como essas. E para mostrar para vocês também que 5 anos não é nada, mas para os investimentos, para os juros compostos, fazem uma diferença enorme. Por isso que eu sempre falo, sempre comecem, iniciem logo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, como eu falei para vocês, a carteira do canal, ela é uma carteira que tem algumas premissas que eu preciso seguir, e isso eu tive que seguir, inclusive, iniciando ela em 2018. As premissas são as seguintes. O foco dela vai ser para aposentadoria, que é a liberdade financeira, inclusive eu estou pensando em transferir essa carteira para minha filha. A segunda premissa é que 100% dos ativos têm que ser pagadores de proventos e dividendos. Isso daqui é um ponto que me chamou a atenção nesses 5 anos, porque é uma carteira que não tem foco em crescimento. A terceira premissa, o limite é de 10% de valor a cada ativo, então eu não posso ter, a ideia é não ter mais que 10% em cada ativo, mas foi muito difícil de controlar isso, inclusive. 60% da carteira, ela tem que ser composta por fundos imobiliários. A quinta premissa, 30% da carteira em ações pagadoras de dividendos, com histórico de pelo menos 5 anos de pagamentos constantes. E a última premissa, 10% em renda fixa. E aí, como vocês vão observar nessa simulação, algumas das premissas foram difíceis de bater, porque tem coisas que fogem ao meu controle, mas vocês vão ver que ficou bem interessante o estudo. Pessoal, antes de mostrar os dados, eu peço para vocês se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo. Pessoal, vocês não têm noção o quanto que esse vídeo deu de trabalho. Por mais que ele não seja um vídeo longo, não fique demorado, mas vocês vão ver a quantidade de dados que eu levantei para montar essa carteira. Então a única coisa que eu peço para vocês é se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e dê um joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é de relevância, até para ele passar para começar a mostrar para outras pessoas, tá bom? Então, qual que é a ideia? Eu vou abrir o Excel aqui para vocês, para mostrar qual foi as premissas que eu segui e como que eu cheguei na carteira em 2018. Então, pessoal, como vocês já sabem, as premissas da carteira, como eu falei para vocês, é 60% em fundos imobiliários, 30% em ações pagadoras de dividendos e 10% em renda fixa. Então, a primeira coisa é o seguinte, primeiro para mostrar para vocês quais são os ativos que eu investi desde o início, que são os ativos que eu tenho na carteira hoje, que é o ALZR de fundo imobiliário, o BTLG, o HGRU, o MGFF, o IRDM, em fundos imobiliários, em ações, o Banco do Brasil, a Taesa e a Caixa Seguridade. Eu até deixei aqui marcado abril 21, porque foi quando ela fez o IPO, então vocês vão ver, na verdade até abril de 2021 eu tenho 0 aqui, então eu tive que fazer a divisão para a Caixa, e para o Banco do Brasil e para a Taesa. E a parte de renda fixa, como vocês já sabem lá nos vídeos da carteira, eu dividi entre IPCA e Tesouro Selic. Bom, como é que eu fiz isso? Primeiro ponto, os aportes mensais vão ser sempre de 1.500, como eu estou fazendo na carteira. Como quem já assistiu os vídeos da carteira, dos aportes que eu tenho feito, a minha ideia é sempre fazer R$1.500, porque com R$1.500 a ideia é chegar em R$1 milhão daqui 18 a 20 anos. Eu fiz as contas mostrando para vocês, um dos vídeos da carteira lá está mostrando as contas. Então, os aportes que eu tenho feito na carteira e o que eu comecei e que eu usei para essas premissas é sempre fazer R$1.500 por mês. Então, começando no dia 31/5 de 2018, ou seja, esse estudo é de 31/5 de 2018 até 31/5 de 2023, ou seja, 5 anos. Então, pessoal, como é que eu fiz a divisão? Primeiro ponto, primeiro aporte foi lá em 2018, no dia 31/5. Então, eu fiz o seguinte,
Como eu tenho R$ 1.500 para investir e eu tenho que seguir essas premissas aqui, eu tenho que pegar R$ 900 para fundo imobiliário, R$ 450 para ações e 150 para renda fixa. E é desse valor aqui que eu vou dividir para os ativos. Então, como eu não vou usar nessa regra, a regra que eu faço que é de preço para poder investir, eu separei em proporções iguais para cada um dos ativos da carteira. Então, como vocês podem ver aqui, na parte de fundo imobiliário, vão ser 12% em cada um dos fundos, na parte de ações 10% em cada uma delas, e na parte de renda fixa 5% em cada uma delas, o que totaliza os 100%, tá bom? Então essa foi a lógica para fazer. Tá, agora como é que eu sei quanto que eu vou pegar de cada um? Onde é que eu descobri esse valor unitário aqui? Aí, pessoal, eu fui pro Domo, porque eu cadastrei essa carteira, eu fui fazendo ela no Excel e cadastrando ela no Domo para poder depois chegar na rentabilidade da carteira para mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu peguei aqui, olha, só para vocês verem aqui, ó, tem 20, começou no dia 31/5/2018, 29/6 do 6 de 2018, 27, por quê? Qual que foi a outra premissa que eu usei? Eu sempre usei o valor, o aporte sempre foi feito no último dia útil do mês. Então eu peguei a cotação desse dia para poder fazer as contas, para poder fazer a divisão das aplicações. Vou mostrar aqui no Domo para vocês, só para vocês validarem, para vocês verem como que ficou, como que eu usei isso. Ó, aqui só para vocês verem no Domo, eu cadastrei uma carteira teste, tá aqui em cima, eu tô do lado aqui, mas aparece aqui carteira teste. Olha para vocês verem, pessoal, eu cadastrei todas as aplicações, olha quantas páginas deu de cadastro, 58 páginas. Pra vocês verem o trabalho que deu fazer esse vídeo. Então vamos pegar o seguinte, só para vocês verem como que eu fiz para achar o preço. Por exemplo, eu vou aqui em movimentações, aqui em nova transação, só para vocês verem como que eu achei o preço. Por exemplo, vamos pegar aqui no Excel, ó, vamos pegar aqui dia 26 dia 29/6 de 2018, vamos pegar o LZR aqui, como é que eu achei? Por exemplo, vou lá pegar a LZR 11, vou pegar aqui 29/6 de 2018. Vejam só, pessoal, eu peguei sempre o último dia útil do mês. Aqui, a cotação da LZR foi 93,76. Vamos voltar lá para Excel. Aqui, 93,76. Foi essa a cotação que eu peguei. Então, como eu já sabia que eu tinha que pegar, eu teria que aplicar 12% do valor dos fundos imobiliários aqui, para fundo imobiliário, então eu poderia comprar duas cotas. Então, olha só, para vocês verem como que ficou aqui. Por exemplo, nesse mês aqui, eu apliquei 870 de 909,59. E aí que tem um ponto importante. Vamos voltar aqui no começo, aqui nesse começo aqui. Só para vocês entenderem a lógica. Eu fiz essa para todos os ativos, pro LZR, BTLG, fiz a mesma coisa, fui lá, peguei a cotação do dia, coloquei, fiz as contas para saber quanto que eu tinha investi, quantas cotas, só que sempre sobrava um pouco de valor. Então, no primeiro mês, como vocês podem ver aqui, o primeiro mês, eu tive sobrou um saldo daqueles meus 1.500 de R$ 12,57. E já no primeiro mês eu tive os proventos dessa aplicação, R$ 3,42. E aí o que eu fiz? Eu peguei o valor dos 1.500, somei no saldo mais os proventos. Então todos os meses eu fiz isso. Por exemplo, aqui para o mês 7, eu peguei a aplicação sobrou R$ 15,73 mais R$ 4,77 de proventos. Então, eu somei aos 1.500 do mês seguinte. E assim por diante, como vocês podem ver, sempre sobrava um saldo, eu somava com os proventos para a próxima aplicação. E assim por diante até o final. Como vocês podem ver, olha só, pessoal, a quantidade de linhas que tem essa planilha. Olha aqui, até o dia 31/5, que é a última planilha. Para vocês verem, olha como já chegou nos proventos aqui em 5 anos, já com 1.085 de proventos. Então, olha só, por exemplo, no mês 28/4, 1.500, olha só, é 1.500 aqui na forma, 1.500 mais o saldo que sobrou, mais os proventos deu os 2.570. Então eu fiz isso para 60 meses para poder fazer as contas dos 5 anos. E aí, pessoal, vejam só, eu cadastrei todas aquelas aplicações aqui no Domo. Então, como vocês podem ver, ó, tem 30/5, cada página praticamente é um mês, porque são 5 fundos imobiliários, 3 ações e 2 renda fixa. Olha aqui, as renda fixas, né? O Tesouro 2045 e o Tesouro Selic. Como vocês podem ver aqui, estão todos os cadastros. Vamos pegar
por exemplo, no mês anterior, aqui, 28/4, todas as aplicações. Olha aqui, 31/3, todas as aplicações. Então, sempre pegando o preço de fechamento do último dia útil do mês, que é o dia que eu fazia o investimento. Então, agora vamos ver como é que ficou essa carteira. Pessoal, olha só que interessante. Eu apliquei R$ 127.230,99, ou seja, não é simplesmente os 1.500 todos os meses, porque se a gente pegar e fizer 2.500 vezes 60 meses, vai dar por volta de 90 mil, 99 mil, alguma coisa assim. Por que dá 127 mil? Porque eu peguei todos os dividendos e reapliquei no mês seguinte. Então, teve esse valor, ele foi maior do que o valor simplesmente dos 1.500. E olha só o patrimônio que eu acumulei. 209 mil. Tem uma retorno de 64% e 73%. Mas aqui tem um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Olha só a rentabilidade. A carteira ela rendeu nesse período 29, quase 30%. Cadê aqui? Ó? Quase 30%. Isso, 30%. Só que olha o CDI, 36%. O CDI é essa linha rosa aqui. Mas por que que... Então você vai falar, Eric, então seria melhor você pegar o seu dinheiro e ter aplicado no CDI que você teria um retorno maior? Sim, teria. Mas aí que tá o ponto, pessoal. Primeiro ponto que a gente não sabe como é que vai ser o futuro. E no longo prazo, essa carteira certamente ela vai ultrapassar o CDI. O problema é que a gente teve nesses últimos anos, principalmente nos 2 últimos anos, a questão da pandemia, a questão da taxa de juros ter subido demais. Então, o CDI praticamente ele venceu todas as aplicações financeiras, se a gente for avaliar. Então, tem um outro ponto que é de fundamental importância e que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco, essa questão. Essa carteira ela é uma carteira muito conservadora. Ela é uma carteira de fundos imobiliários e de ações pagadoras de dividendos e de renda fixa. Ela não tem nada de crescimento, ela não tem nenhuma ação de crescimento que poderia potencializar o patrimônio. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, carteira ela precisa ser diversificada. Mas vamos voltar lá no Domo que eu quero mostrar mais alguma coisa para vocês antes de mostrar essa outra diferença. Então, só para a gente fechar aqui, vocês podem ver que a carteira ela rendeu mais do que o IFIX e simplesmente igual o Ibovespa, sendo que não tem nenhuma ação de crescimento. É basicamente Taesa, Banco do Brasil e Caixa Seguridade. Ela bateu o Ibovespa para vocês verem também qual que foi o impacto que inclusive os fundos imobiliários dão nessa carteira. Se vocês observarem aqui, ela veio abaixo, ela acompanha muito o IFIX, que é esse amarelo aqui, né? Porque como ela tem mais parte de fundos imobiliários, ela segue muito. Olha só, aqui, depois daquela subida que a gente teve lá no final de 2020, que o Ibovespa subiu bastante, olha só a carteira acompanhando o IFIX aqui, que é o amarelo mais claro. E aí aqui o CDI que dá aquela pancada, né, pessoal? Quando o CDI começa a sair de 2 para 13,75, aí não tem o que aguente, né? Então, pode ser que provavelmente, olha só, como vocês podem ver aqui no final, já tá vendo uma inflexão para cima. Olha a minha carteira aqui, ó. Ela já dá uma inflexão, inclusive pegando já esse aumento dos fundos imobiliários que eles tiveram esse ano. Então, olha só, provavelmente mais um ano e pouquinho, provavelmente essa carteira passe o CDI. E aí, agora vamos descer aqui para ver a composição da carteira como que tá. Olha só, ela tá com 35,33% em ações, 57,83% em fundos imobiliários e 6,84% em renda fixa. Aqui é importante o seguinte, pessoal, tá um pouquinho diferente da proporção que eu estabeleci para a carteira, que seria aqui teria que ter 30%, aqui 60% e aqui 10%. A questão é a seguinte, em ações principalmente, eu cheguei a comprar nesse período aí, Taesa a R$18, ela bateu 40%. Quase 40. Cheguei a pegar, por exemplo, o Banco do Brasil a R$28, ela chegou a bater 40 também, quase 50. No caso de fundos imobiliários foi ao contrário. Teve épocas que eu peguei, por exemplo, em RDM, chegou um mês que eu paguei 152 na cota. Eu não faria isso normalmente, mas como eu estava seguindo a regra, né? Cheguei a pagar 152 e ele chegou a mês aí que ele bateu R$78. Então, fundo imobiliário foi ao contrário, caiu enquanto a ação
ação se valorizou muito. Então por isso que nesse caso aqui, as ações elas estão com uma alocação um pouquinho diferente, mas assim, tá muito parecido com o que eu queria manter. Pessoal, e para finalizar, eu quero mostrar um ponto para vocês. Lembra que eu falei que essa é uma carteira do canal, é uma carteira bem conservadora, ela não tem ações de crescimento, ela não tem ativos arriscados e até por isso ela perdeu do CDI, porque não é uma carteira que tenha ativos que propiciem o crescimento de patrimônio. Mas eu vou mostrar agora para vocês a minha carteira privada, a rentabilidade da minha carteira privada. Ela não está cadastrada no Domo, porque o Domo, eu iniciei o cadastro da minha carteira privada, se eu não me engano, foi em final de 2021. Então eu iniciei o mês já com muito ativo. Aí eu fui dando sequência depois. Então eu não tenho o histórico dela desde o início. No caso do Kinvo, eu tenho o histórico dela desde o começo. Eu mantenho os dois porque eu gosto de ter dois aplicativos e eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, pessoal, essa daqui é a minha carteira. Olha a rentabilidade dela. Ela está em quase 500%. 450% comparado ao CDI, né, períodos de 67. Olha só, tem aqui a aplicação desde 2016 lançado nela. Vocês vejam a rentabilidade que eu tenho na minha carteira. E aí, olha só, aqui foi o período que eu mais ganhei dinheiro. Foi o período da pandemia, onde eu tinha bastante caixa e eu aproveitei para comprar muita coisa. Aqui, grande parte desse resultado é VEG. VEG eu tenho a minha maior posição na minha carteira privada de ações, é uma ação que multiplicou. E aí o que eu falo para vocês, VEG, por exemplo, não entraria na carteira do canal, porque ela não segue a premissa. Só para vocês verem o porquê dessa diferença, inclusive das duas carteiras. Mas olha só, que rentabilidade bonita que está a minha carteira privada. E aí, pessoal, o que eu quero falar para vocês agora aqui? O que é importante de vocês tirarem. Sempre que eu falo nos vídeos da carteira do canal, que eu falo para vocês não copiarem, é exatamente por isso, porque ela é uma carteira com foco específico. Eu quero que vocês utilizem essa carteira como inspiração para vocês iniciarem os seus investimentos. E vejam só, é uma carteira que eu tenho um foco específico, é um foco para aposentadoria, é um foco que eu vou passar essa carteira para minha filha lá quando ela tiver 18 anos, daqui uns 20 anos eu vou passar essa carteira para ela. E não é uma carteira que eu estou buscando aumento de patrimônio, eu estou buscando ativos seguros e que principalmente paguem renda, que os dividendos, se eu vou usar os dividendos para ir reaportando na carteira. Então a ideia que eu fiz lá das premissas é o que eu vou continuar seguindo, pegando o que sobra, pegando o que entra de dividendo e sempre colocando R$ 1.500 para poder ir fazendo crescer. Então por isso que eu falo para vocês, não copiem a carteira, utilizem como inspiração, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam aqui no canal, dê um joinha, compartilhem, vocês viram a quantidade de dados, o quão difícil foi fazer esse vídeo. E a única coisa que eu peço em troca é compartilhem o vídeo e se inscrevam aqui no canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.